Fala, minha galera esperta, Leanderson Lima na área. Vamos falar da semifinal do segundo turno do Barezão 2025. É claro, né? Vamos falar um pouquinho antes dos jogos eliminatórios, né? Do Manauara 6, Princesa 0 e Parintins 2. Amazonas 1, Amazonas aí, que não vai nem para a final desse segundo turno. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu peço que você que é novo por aqui faça a tua inscrição no canal, ou então verifica se você já está inscrito, né? Porque às vezes você já frequenta o ambiente aqui, mas de repente nem percebeu aí se está inscrito ou não. É muito importante para a gente ter a sua inscrição no canal, ter também o teu joinha, teu comentário também, que é sempre muito importante, eu leio todos aqui, e também, é claro, compartilhe esse vídeo para a gente chegar aí num público cada vez maior. Mas já de cara, eu agradeço a todos vocês pela audiência aqui no nosso canal e pelo carinho de vocês, pelos comentários que vocês sempre deixam. É isso, pessoal. Vamos falar de tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Então, pessoal, vamos começar falando aqui das eliminatórias aqui antes dessa semifinal, porque eu me recuso, já disse aqui para vocês, eu me recuso a chamar isso de playoff, né, de ter essa linguagem importada aqui no nosso querido Barezão, né, gente? O primeiro jogo aqui que eu vou falar foi desse 6-0 do Manauara em cima do Princesa. Bom, gente, foi um jogo assim que, para deixar realmente a torcida do Princesa bastante triste. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês sobre isso, gente, é que o Princesa, ele fez, infelizmente a gente tem que dizer isso, né? O Princesa, ele fez um campeonato muito abaixo, muito ruim. Na classificação geral, ele fez 7 pontos em 7 jogos, uma média de 1 ponto por jogo, mas uma campanha bem abaixo daquilo que a gente está acostumado, que a gente sabe que o Princesa pode produzir. Então, muita gente assim, poxa, mas não era para levar um 6-0. Eu acho que pelo campeonato que o Princesa fez, o placar, e pelo que o Manauara vem jogando, é para isso mesmo. O Manauara mostrou-se muito superior ao longo da competição, se a gente comparar a campanha com o Princesa. Então, esse 6-0, e acaba que não chega a ser surpreendente. Mas não deixa de ser melancólico, sem tirar os méritos do Manauara, claro, mas não deixa de ser melancólico para o Princesa. E até essa arbitragem foi do Frutuoso, e assim, nos 2 tempos, ele terminou o jogo aos 45 minutos ali, sem nem dar acréscimo. Porque realmente, assim, eu acho que no sentimento da torcida do Princesa e da própria forma como o time estava entregue nesse jogo do último domingo ali na Colina, acho que não restava outra coisa senão terminar com 45 minutos, porque se fosse no boxe, seria aquele adversário que está totalmente desnorteado, desconcertado, que já foi nocauteado em pé, mas não caiu. Então, nesse tipo de caso ali, o árbitro encerra o jogo para dizer assim, cara, vai para casa, porque realmente não dá. Então foi a maior vitória do Manauara nesse campeonato até o momento, a maior goleada, e o Princesa se despede aí de forma melancólica. Sua torcida aí com certeza deve ter ficado um pouco chateada aí com o Amazonas, porque eles perdem o seu técnico antes do campeonato, o Aderbal Lana, para o Amazonas. No fim das contas, o Amazonas não chegou a nem fechar o turno com o Lana, e com certeza acabou atrapalhando bastante aí os planos do Princesa, porque na pior das hipóteses, se o Lana estivesse lá, tenho certeza que o time não teria feito um papel tão ruim nesse campeonato como fez o Princesa dos Solimões. E o outro jogo aqui dessa eliminatória foi entre o Parintins e o Amazonas FC. E o Parintins conseguiu eliminar o Amazonas, grande feito aí do time do RPE Parintins, mas que também não chega a ser surpreendente porque pelo menos na fase eliminatória o Parintins tem jogado muito bem. E eu gostei, assim, do tom da coletiva do Lecheva, né? Porque depois do jogo dessa eliminatória não foi o Eduardo Barros, técnico do Amazonas, que deu a coletiva. Quem deu a coletiva foi o Lecheva, ali mantendo uma tradição do clube, né? Em momentos mais complicados, ou o executivo aparece, ou o presidente, aquela coisa toda. E uma frase me marcou ali bastante do que o Lecheva falou, até os colegas ali tentando até contemporizar ali, falando de erro de arbitragem, né? Tentando puxar ali uma bola para um possível erro de arbitragem,
Mas o Lecheva, ele tem uma noção da responsabilidade do Amazonas nessa competição, do tamanho que o Amazonas tem, inclusive em termos financeiros, comparando com os outros times. Então ele sabe ali, ele até disse, fez essa crítica ali, falando que já era para o time estar melhor, né? Já era pelo tempo, né, do Barros ali, já era para a equipe estar melhor. E o segundo turno, essa segunda fase do Campeonato Amazonense, vamos combinar aqui, né, pessoal? Foi um verdadeiro desastre para o Amazonas FC. E eu vou dizer mais para vocês aqui, vai ter um tempo aí razoável, porque o time só vai jogar agora a final do campeonato, que ele já tinha garantido essa vaga aí na classificação, na vitória, na conquista do primeiro turno, e só joga esse jogo agora da decisão, antes do Campeonato Brasileiro. Mas se o Amazonas FC repetir o que fez ano passado e perder esse título, eu acho que o Eduardo Barros nem estreia na Série B, assim como aconteceu com o Luizinho Vieira, que no ano passado também parece assim que o filme se repete. O time ganhou o primeiro turno, garantiu vaga, deu uma relaxada, perdeu o segundo turno, perdeu... Eu vejo assim, né? Perde uma oportunidade, inclusive, de fechar logo a disputa, de se concentrar no Campeonato Brasileiro da Série B. O Lecheva também falou sobre isso, que acaba que embola um pouquinho ali o meio de campo, e o time perde essa oportunidade. Então, não será surpresa para mim também se o Amazonas perder esse jogo e começar que nem o ano passado, de técnico novo ali no início do Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é, pessoal. E agora, né, passa para a próxima fase agora, que sim, a semifinal, onde a gente vai ter aqui um jogo entre o Nacional, que descansou, né, que foi direto para a semifinal, vai enfrentar o Parintins, e a gente tem aqui o Manaus enfrentando Manauara. E aí, claro que vocês sabem que esse cronista esportivo que vos fala, né, a gente aqui tem por hábito sempre falar que a gente pensa desses jogos e deixar os nossos palpites, né, cara? Lembrando que o jogo do Nacional vai ser na terça-feira com o Parintins e quarta-feira vai ser o Manaus contra o Manauara. E esse jogo aqui, se você perguntar para mim, Leandro, se o Nacional e Parintins, quem que você acha que leva? Em termos de proporção aqui, porcentagem, eu coloco 60% de favoritismo para o Nacional contra 40% para o Parintins. Eu acho que o Nacional ele é muito favorito, fez uma grande campanha, fez a melhor campanha na classificação geral, né? À toa que ele é líder aqui com 16 pontos, já garantiu a vaga dele na Série D do ano que vem. Então, acho que o Nacional é super favorito nesse jogo. Já o jogo entre Manauara e Manaus, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que aqui, no geral, eu acho que o Manauara, apesar do Manaus ter terminado à frente, ali a classificação geral, né? Vamos aqui pular aqui na classificação geral. Só revendo essa classificação, o Nacional tem 16 pontos na primeira posição, o Amazonas segundo colocado com 13 pontos e o Manaus com 12 pontos na terceira posição e o Manauara na quarta posição com 11 pontos. Esse jogo ele é muito importante porque a gente está falando dos dois times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série D esse ano. Então, de cara aqui, já é uma prévia do que a gente vai ver no Campeonato Brasileiro. E aqui, sem fugir da laia, eu coloco, apesar do Manaus ter terminado à frente do Manauara na classificação geral, eu acho que aqui eu vou de 51% ali de chances para o Manauara a 49%. Como vocês viram aqui, no caso do Nacional, eu dei 60-40%, ou seja, eu acho que o Nacional é muito favorito nessa semifinal. Já o Manauara e Manaus eu vejo como um jogo muito mais equilibrado. E aí, só explicando uma coisa aqui, falando do Nacional, que a galera disse assim, mas você falou no jogo ali na final da fase de grupos que o Manauara era favorito para o jogo com o Nacional. Bom, só explicando aqui o que eu penso, referendando aqui o que eu disse sobre essas duas equipes. Eu acho que o Manauara, para mim, é um time que tem uma cara muito mais definida. O Nacional é um time que cresceu muito nessa reta final. Mas, assim, o que eu falei do Nacional lá atrás, lá no início do campeonato, foi que eu achava que o Saulo Viana, presidente do clube, havia acertado na escolha da sua retaguarda ali, da sua diretoria de futebol, com o Ângelo Márcio, e que isso poderia dar samba. Isso eu falei lá atrás. Por conta de todo o histórico
que o Ângelo tem, acesso com Manaus, acesso com Amazonas. Então, o cara sabe o caminho da vitória, o cara sabe o caminho a seguir. Foi isso que eu falei sobre o Nacional. Com relação aqui, vamos dizer que vá para a final Manauara e Nacional, uma parada equilibradíssima. Agora, só passando aqui adiante, né, com relação... Eu não vou me atentar muito ao jogo da final do turno, vamos ver quem é que leva, mas eu acho que a gente, pelo menos nessa chave Manaus e Manauara, a gente vai ter bastante equilíbrio. E nunca é demais lembrar o seguinte, que esse jogo também, gente, é um jogo que vale aqui também calendário para as equipes. Todos, na verdade, todos aqui estão disputando o calendário, né? Parintins, está disputando o calendário. Nacional já tem parte do seu calendário aí garantido na Série D. Manauara e Manaus, do outro lado, vão tentar lutar para também garantir o seu calendário no ano que vem. É claro que os dois disputam a Série D esse ano e os dois disputam com vontade, com desejo de subir, mas nunca é demais conseguir esse calendário. E uma coisa interessante é o seguinte, pessoal, se por um acaso o Nacional vencer esse segundo turno e garantir essa vaga na final, quem fica com a outra vaga na Série D é o Manaus, tá? Não quer demais lembrar aqui, porque o Manaus, na classificação geral, ele vai para a terceira posição, tá na terceira posição, então se essa segunda vaga da Série D, se for por critério de classificação geral, é o Manaus que leva. Então por isso que o Manauara não pode dar mole, o Manauara precisa conquistar esse turno aí para não depender de ninguém. Antes de terminar aqui, cara, eu tenho que ler esse negócio para vocês aqui. Mais polêmica à vista, será? O São Raimundo ontem divulgou uma nota oficial onde ele diz o seguinte: São Raimundo Esporte Clube informa, bota aí na tela, né, que chegaram à diretoria indícios de um possível esquema de apostas envolvendo partidas do Campeonato Amazonense de Futebol. E, diante da gravidade da situação, as informações já foram encaminhadas às autoridades competentes, incluindo a polícia e o Ministério Público, para que fatos sejam rigorosamente apurados. Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade do esporte e deixamos claro que São Raimundo é totalmente contra qualquer prática que comprometa a lisura e ética do futebol. Seguiremos acompanhando as investigações e confiamos nas medidas, que as medidas cabíveis serão tomadas. São Raimundo Esporte Clube. Gente, de novo, essa história, né? Possível manipulação, não duvido, sabe, que tenha acontecido, mas eu já tinha falado sobre isso aqui no canal. Eu acho que se você tem uma suspeita de manipulação ou qualquer coisa do gênero, você tem que fazer isso mesmo, você tem que procurar as autoridades competentes, denunciar esses casos, porque aí a gente tem uma investigação. Lembrando, não dá para fazer aquilo que foi feito, por exemplo, com o Iranduba, que foi feito aquele escarcéu todo. No final das contas, não obtiveram provas sobre isso e a gente sabe o desfecho que deu. Então, acho que até nem vale a pena publicar nota, né? Já que o São Raimundo tem essas informações, que leve realmente para a autoridade competente. Aí, quem sabe, a gente pode ter uma divulgação desses dados aí, dessa situação, ter uma operação, alguma coisa do gênero. Mas realmente aqui eu acho que nem lá muita utilidade tem essa nota, gente, porque assim, quando tem um ditado velho e cansado que a gente sabe que é o seguinte: quando você quer pegar a galinha, você não diz show, entendeu? Você dá o bote. Então, mas vamos ver, né? Cenas aí dos próximos capítulos e vamos aguardar também essa semifinal para saber quem vai decidir o título do segundo turno. Lembrando aqui, terça-feira, 25, mais conhecido como amanhã, esse vídeo eu estou gravando na segunda-feira. Esse jogo vai ser 18 horas, Nacional e Parintins. E quarta-feira, 8h30, a gente vai ter esse belíssimo confronto também entre Manaus e Manauara. É isso, galera. Vamos acompanhar essa grande final do segundo turno para a gente ver aí quem vai ficar com essa vaga para enfrentar o Amazonas FC na final. Será o Nacional? Será o Parintins? Será o Manauara? Será o Manaus? Será que o Nacional vai voltar para uma final que ele não disputa desde 2017? Será que o Parintins vai garantir a sua primeira final de campeonato, aí vencendo o turno? Será que o Manaus vai confirmar a sua fama aí de papatudo do campeonato amazonense e garantir mais essa vaga na final e vai repetir aí a final que ele fez no ano passado contra o Amazonas? Ou será que a gente vai ter o Manauara de novo numa final, depois de ganhar aqui o título do segundo turno, aí podendo se tornar finalmente
campeão amazonense. Não é nem para dizer finalmente, né? Porque o Manauara surgiu aí há pouco tempo, mas já vem fazendo um trabalho muito bonito no futebol amazonense. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e a gente volta, porque essa semana promete, né? Tem muitas coisas aí nos bastidores, mas isso é assunto para outros vídeos e vamos que o futebol não para.